primeiro ano da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural Regional de Alpestre. Sou o monitor Fábio Federico, que trabalha as disciplinas de Ciências Agrárias, visita nas propriedades e orientações de projetos. Estamos dando abertura à quarta alternância de vocês, com o seguinte tema gerador: Solos 1, Origens e suas composições, que vai do dia 4 de maio de 2020 até o dia 8 de maio de 2020. Nesta videoaula, irei trabalhar com vocês rotação de cultura e adubação verde, que são aspectos muito importantes para uma agricultura, para a conservação do solo, em relação a aspectos químicos e físicos. Mas, primeiramente, o que é um solo? Um solo, ele é a primeira camada superficial, a camada no qual tem contato com a atmosfera, onde ele é composto por sais minerais dissolvidos na água e por seres vivos e rochas em decomposição. Para uma agricultura, é onde tudo é cultivado, onde possui todos os nutrientes que são essenciais para a formação de uma planta. Então, pessoal, solos é um organismo extremamente importante para a formação das plantas, onde é tirado todo o nosso alimento e também retirado a produção de nutrientes e fertilizantes que são necessários para a formação de uma planta. Solos é o maior reservatório de micro-organismos do planeta. Diretamente ou indiretamente, o final de seres vivos, de matéria orgânica, é destinado ao solo, onde ele é transformado em matéria orgânica e substâncias nutritivas, com grande abundância e diversidade de micro-organismos. Para vocês terem uma ideia, um solo é possível ser encontrado em um hectare até 4 toneladas de micro-organismos. Um solo, qual é a constituição? Quais são os constituintes de um solo? Em um solo a gente pode encontrar minerais como ferro, alumínio, cálcio, potássio, fósforo, sódio, nitrogênio, entre outros nutrientes essenciais para uma planta. O que seria então a matéria orgânica? Matéria orgânica é tudo que tem origem vegetal, animal ou microbiano, insolúvel como humus, melhora a estrutura, libera nutrientes, que acontece o efeito tampão e a retenção de água. Solúvel, então, são produtos de degradação de polímeros complexos, como açúcares, fenóis e aminoácidos. Quando surgiu, então, a adubação verde, meus jovens? A adubação verde já surgiu há muitos anos antes de Cristo. Já há cerca de 5.000 anos antes de Cristo, escritores chineses já relatavam propriedades que trabalhavam com adubação verde. Então, para vocês terem ideia de como é importante, não é de hoje, não é agora que teve efeitos climáticos que têm degradado o solo, que estamos trabalhando, que é muito importante para uma adubação verde. É muitos anos que já se vem falando de adubação verde e que é muito importante. Não existe nenhuma propriedade no qual não é necessário ser feita uma adubação verde. É muito importante a conservação do solo. E para uma conservação do solo, não tem como não associarmos uma adubação verde a ela. Mas o que seria uma adubação verde? Quais são as modalidades de uma adubação verde? Adubação verde exclusiva para verão. É possível? Não é possível? É rara? É viável? Não é viável? Cada propriedade tem a sua distinção. Cada propriedade tem uma atividade. Cada propriedade tem suas características. Então, cada uma tem uma orientação diferente. Dependendo qual é a planta, qual é a atividade, se é perene, se é anual, tem que ser feita adubação verde. Aí tem conforme a época do ano, tem as diferentes espécies para adubação verde. Adubação verde exclusiva para outono e inverno, ótima, é principalmente a época em que temos as maiores incidências de chuva, a maior quantidade de chuvas, que causa a erosão no solo. Então é muito importante ser feita adubação verde nesta época, que é outono e inverno, que estamos dando entrada agora. Adubação verde consorciada com perenes
é muito comum ser encontradas em frutíferas, em plantas anuais e assim possível. Então, adubação verde, o que é uma adubação verde? Consiste em um cultivo onde pode ser feito cortes de plantas em pleno seu florescimento ou deixar que elas façam seu florescimento e assim por si concluindo seu ciclo, vindo a morte ou secarem, assim como for preferido. E após isso é feito a incorporação dos vegetais da massa vegetal ou não, dependendo qual é a atividade ou o próximo cultivo da espécie é destinado a melhor orientação para a propriedade. Rotação de cultura, vamos entrar então um pouco em relação à rotação de cultura. Rotação de cultura então é a sequência ordenada de diferentes culturas em um espaço de tempo. Por um exemplo, onde em um ano a gente planta trigo, soja, outro ano aveia branca, soja, em outro ano ervilhaca, milho. E assim sucessivamente é feita a rotação de cultura, onde não degrada o solo. Sucessão de cultura é a alternância pré-estabelecida de cultivos dentro do mesmo ano agrícola, onde apenas em um ano é feita a rotação de cultura. Por um exemplo, em um ano é plantado trigo e soja, outro ano ervilhaca e milho, onde é feita uma sucessão de cultura. Anualmente é feita a troca da espécie. Nós temos a monocultura. O que seria a monocultura? Onde repetidamente é plantado todos os anos a mesma cultivar. Por exemplo, trigo, soja no ano de 2020 e 2021 novamente trigo, soja. Isto é uma monocultura, onde então praticamente não se tem uma rotação de cultura e assim por diante. Aqui então nós temos um esquema onde mostra uma rotação de cultura muito boa, que é muito recomendada. Claro que cada propriedade tem suas características e a gente vê conforme se adequa, fica mais adequado em si, para que não se esteja nenhum dano também financeiro também para a propriedade, e principalmente quando se trata de bovinos leiteiros, que dificilmente é conseguido fazer uma rotação de culturas com mais do que 3 espécies. Então, quais são os objetivos de uma rotação de cultura? Diferenciação de renda, nós podemos ter em uma rotação de cultura uma diferenciação de renda, diferentes espécies de trabalho. Aproveitar o parque de máquinas e de mão de obras da propriedade. Manter a melhora da fertilidade do solo. Este é um dos itens muito importantes na rotação de cultura, benéfico para a propriedade em um planejamento a longo prazo, que é manter o melhoramento da fertilidade do solo. Diminuir a incidência de doenças de plantas e de pragas. A propriedade no qual trabalha com a rotação de cultura já tem viavelmente, onde tem a diminuição de incidência de doenças e pragas, pessoal, é algo que é muito importante, é algo muito benéfico. A propriedade no qual trabalha com a rotação de cultura é viável, como tem uma diminuição de incidência de doenças. Redução de percas do solo, como controle de erosão, aumento da estabilidade de produção de espécies e viabilizar o sistema de plantio direto. Efeitos positivos, então, de uma sucessão de rotação de cultura e adubação verde. Então, quando nós temos as duas coisas, rotação de cultura e adubação verde, quais são os efeitos positivos que uma propriedade pode colher? Controle de plantas daninhas, controle de pragas, conservação de umidade, que é muito importante, principalmente em épocas de estiagem, acúmulo de nutrientes na superfície do solo, controle de erosão e oportunidade de semeadura das culturas em sua melhor época. Então, olhem, pessoal, quantos efeitos positivos que podemos ter em uma propriedade no qual trabalha a rotação de cultura e adubação verde. Então, algumas características necessárias em uma adubação verde. Quais são as características que uma planta... Vamos escolher a nossa adubação verde. Qual é a espécie que eu quero colocar em minha propriedade?
Então, quais são as características que essa planta tem que ter? Primeiro, um rápido crescimento, uma grande produção de massa. Quanto maior a sua produção de massa verde, maior será a nossa matéria seca, nossos nutrientes. Disponibilidade de sementes no mercado, sementes sem dormência, sementes de pequenas de preferência, ciclo curto. É muito importante que tenha o ciclo mais curto possível, pois nós temos que encerrar esse ciclo para entrar com a nova plantação, nova semeadura. Leguminosas é muito importante, aí entra a questão de consorciação, mais do que uma cultura escolhida, leguminosas para fixar os nitrogênios, rusticidade em relação a pragas e doenças, que seja uma rusticidade, resistência a pragas e doenças, e não ser hospedeiras de nematóides, que é algo que pode trazer sérios problemas para a sua plantação na propriedade. Então, muito obrigado para quem assistiu esse videozinho. No próximo vídeo, iremos trabalhar com morfologia do solo e formação de solos. Até mais e muito obrigado!